de hoje? Anota que cai na prova. Fazer o aluno prestar atenção é falar essa palavra mágica, a prova. É a prova da sua vida, né? Você está lá ao vivo organizando um evento, você precisa dessas informações. Eu gravei um stories hoje cedo com essa questão. Muitas vezes eu escuto muito essa pergunta. Eu escutava isso em sala de aula, continuo escutando isso ainda hoje. As pessoas: você é da área de eventos? Ai, que legal. Tira uma dúvida. Como é que eu começo a organizar um evento? É sempre assim, por onde começar? E eu sempre eu digo essa minha principal dica: começa pelo checklist, que é exatamente o tema da aula de hoje. É uma ferramenta poderosíssima que nos dá suporte para o planejamento e organização de um evento. Desde uma festa de aniversário, desde a festa do Natal, que você já quer começar a organizar com a sua família, até uma grande feira, um grande congresso, uma grande convenção, todos os eventos, sem nenhuma exceção, precisam de um checklist. Você precisa entender como é que monta, como é que usa essa ferramenta. É bem provável que você me fale: Silvia, eu já trabalho com eventos, eu já uso checklist. Ótimo, me diga o seu modelo de checklist, que a gente pode, né, trocar figurinhas aqui. Como eu vou já falar ao longo dessa aula, não existe um único modelo de checklist. Inclusive, eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar para vocês compararem. Então, é justamente isso que a gente precisa conhecer, tá? Então, como começar um evento? Começa pelo checklist. Então, vamos entender melhor sobre essa ferramenta. Em que momento usar? Como que nós montamos? Para que ela serve? Quem é que acessa essa ferramenta? E por que eu estou falando de cronograma? Eu adoro fazer analogias. Então, assim, o cronograma é primo irmão do checklist. O cronograma, ele vem logo na sequência de um checklist. Então, já que nós estamos falando de checklist, vamos falar de cronograma também, porque são duas ferramentas que a gente trabalha em conjunto. Uma dá sequência, não é que uma dá sequência para a outra. Para montarmos o cronograma, muitas vezes a gente usa o próprio checklist para montar esse cronograma. Então, você parte das informações que já foram levantadas no checklist. Calma que eu vou explicar isso com mais tranquilidade nessa aula, para que você possa me entender. Afinal de contas, então, o que é o checklist? Tem aí um primeiro slide aparecendo na tela para vocês. Veja que eu estou te chamando que é a ferramenta de controle, uma ferramenta de controle de um evento, que é uma das mais básicas. A gente pode fazer um checklist extremamente complexo, extremamente estruturado, dependendo do porte do evento. Mas você pode também fazer algo bastante simples que atenda às necessidades de um evento que seja mais simples. Mas é uma ferramenta que todo evento, como eu já tinha dito, sem nenhuma exceção, todo profissional dessa área, sem nenhuma exceção, vai usar, tá bom? É o nome em inglês, checklist, é uma lista de checagem. Então, podemos traduzir assim, ao pé da letra, é uma lista de checagem, para que justamente você liste todas as atividades, todas as providências necessárias para a realização do seu evento. Sim, gente, nós vamos falar aqui, quando a gente pensa em checklist, nós vamos pensar em gestão do tempo. O tempo é um dos nossos bens mais preciosos que existem. Essa frase eu repito sempre. E quando pensamos em eventos, nós estamos pensando numa atividade que vai acontecer num tempo futuro, não é verdade? Sei lá, daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 4 anos e assim por diante. Então, do dia que eu tenho hoje até o dia da realização do evento, eu vou pegar esse período e vou distribuir todas essas atividades que são necessárias para a realização desse evento, para ter certeza que quando chegar o evento, tudo vai estar pronto. Lembra que evento é uma atividade que não tem reprise, ela acontece ao vivo e a cores. Você não pode estocar, você não pode antecipar, você não pode postergar. É como um grande espetáculo, né? Um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança que acontece ao vivo. Você pode até ensaiar, você pode deixar todo mundo bem preparado, mas você só tem aquele momento, aquela chance de execução. Todo o evento é dessa forma que ele acontece. Então, você tem que ter todo o cuidado do mundo para garantir que todos os recursos, todas as pessoas, todas as providências estarão prontas para o grande dia, que é o dia do evento. E outra informação que está aqui no slide para você.
É uma ferramenta que tem que garantir que tem o máximo de detalhes para que você não esqueça de nenhuma tarefa. Aí a dúvida é sempre essa. Ah, tá bom, já entendi para que serve. Mas a minha dificuldade, Silvia, é justamente saber se eu não esqueci de nenhuma tarefa, se todas as informações estão lá presentes. Gente, assim, não tenho nenhuma técnica infalível, mas o que eu acho que é importante? Claro que com a experiência, você já vai tendo alguns modelos de checklist prontos, e quando você vai organizar um próximo evento, você pode usar o modelo que você já tenha, que sirva de base para estruturar um novo checklist. Agora, uma dica importante que eu dou é você pensar no evento por grandes áreas. Como assim? Pensa, por exemplo, que vai ter um serviço de alimentos e bebidas. Você vai precisar servir refeições. Então, uma das áreas que eu estou chamando é alimentos e bebidas. Ok? Uma outra área no seu evento, você tem que garantir que você vai ter uma sonorização, uma iluminação, uma captação de imagens, né, de foto, de filmagem. Então, você pode usar sua iluminação, fotografia e filmagem, digamos assim, numa outra área. Uma outra seria toda a estrutura do local do evento. Mais uma outra questão de brinde, uma outra de decoração e cenografia e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque é que você faz? Você vai montando checklists setoriais. Você vai pensar primeiro na área de alimentos e bebidas, né? Então, quantas refeições? Para cada refeição, quantas mesas, quantas cadeiras, quantas toalhas, quantos talheres, quantos pratos, quantos copos, quantos ajudantes para servir, quem que vai preparar a comida e assim por diante. E aí, depois, quando você pensou em todas as principais áreas do evento, você junta e monta um único checklist. Atenção, mas dependendo do evento, ele é tão complexo que realmente você tem checklists departamentais, setoriais, coordenadorias específicas. E aí, realmente, para você montar um único checklist, às vezes é uma coisa um pouquinho complexa. Muitas vezes a gente monta algumas áreas maiores para você realmente não se perder. Mas essa é uma principal estratégia que a gente faz, é você pensar o evento de forma segmentada. Outra dica? Você pensa no evento, no seu participante chegando no evento. Então, para a pessoa chegar no evento, primeiro ela tem que ter recebido um convite, ela tem que ter recebido toda a divulgação, comunicação do evento. Então, você vai pensando, o que eu não posso deixar de fazer, o que eu tenho que providenciar em termos de divulgação e de comunicação. Aí você lista lá todas as pendências, as tarefas. Aí a pessoa chega no evento. Bom, ela vai chegar de carro, então eu tenho que garantir estacionamento ou valet, né? Para essa pessoa poder chegar de carro e acomodar corretamente. Bom, ela entrou no evento, vai ter uma equipe de recepcionistas para recepcioná-la. Preciso contratar recepcionista. Qual é o uniforme dessa recepcionista? Ou seja, você vai pensando em todo o percurso que o seu participante vai percorrer ao longo de todo o período do evento, para você se certificar de todos os detalhes, de todas as necessidades desse evento, e assim você faz a lista de todas as pendências ou das tarefas que serão necessárias. Deu para entender? Então, dessa forma, você evita de esquecer alguma coisa. Agora, como eu disse, ninguém tem uma técnica infalível. Se você tem alguma outra melhor, por favor, compartilhe aqui. O que vale a pena também? Esse checklist ser montado em conjunto, não faça sozinho. Faça também com fornecedores. Quando eu falar de cronograma, eu vou falar sobre isso. Faça com outras pessoas, porque mais cabeças pensando, né, pensam melhor, você vai ter olhares, pontos de vistas diferentes para te lembrar de tudo que está faltando, de tudo que precisa ser providenciado. Tudo bem? Quando que começamos a elaborar o checklist? É uma das primeiras coisas que nós elaboramos, lá na fase do pré-evento. Então, você recebeu o briefing, montou o projeto, que foram as duas principais temáticas das nossas aulas 1 e 2. Se não assistiu depois, as duas só ainda que está disponível, né, Ale? A 1 ainda não está disponível. Só 2. Só a 2 que já está disponível, então não pode perder.
Só que você usa esse checklist ao longo de toda a organização. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta viva. Você vai fazendo ajustes, você vai colocando informações, vai tirando informações, você vai atualizando. Então, não ache que você montou o checklist uma única vez, está pronto, né, arregaça as mangas e está tudo certo. Não, você vai acompanhar esse checklist ao longo de todo o processo. Outra dica importante está aqui nesse slide. Você tem que incluir também todas as atividades, as providências que serão realizadas no trans-evento, ou seja, na segunda fase do planejamento do evento, que é quando o evento efetivamente está acontecendo, como também na fase do pós-evento, no encerramento do evento. Então, lá no encerramento do evento, por exemplo, você tem que prever que vai ter que entregar um relatório para o cliente, prestando contas de todas as atividades que foram realizadas no evento. Você vai ter que fazer uma pesquisa de satisfação com o público participante. Tudo isso, então, tem que ser sido pensado agora, na fase do pré-evento, antes do evento acontecer. Porque justamente você tem que se organizar em termos de materiais, de recursos que serão necessários para a realização dessa pesquisa, para a realização desse relatório. Faz sentido? Tudo bem? Mas por que checklist? Mas eu já sou um organizador assim, super descolado. Nossa, eu faço casamento toda hora. Eu faço congresso todo ano. Eu não preciso de checklist. Pelo amor de Deus. Aí que você se engana, tá? Não caia nessa. E muito cuidado também por você falar, eu já tenho um checklist montado do meu último congresso, eu vou usar aquele mesmo. Você pode usar de apoio. Você pode usar de suporte, de modelo. Cada evento é único, esse é o mantra da Silvia. Cada evento é único, para cada evento você tem um planejamento e organização específicos. Não adianta achar que você já fez uma vez na vida e nunca mais precisa fazer. Para esse evento você vai fazer, é uma outra realidade. Tudo tem que ser anotado. Não confie na sua memória. Se eu pergunto para você agora o que você almoçou ontem, é bem capaz de você falar, pera, ontem? Que dia que foi ontem mesmo? Para onde que eu estava? Eu já almocei. Não é verdade? Se eu te perguntar o que você almoçou um mês atrás, aí você fala, brincadeira, né? Por que o evento é diferente? Imagina que você fez reunião com seu cliente hoje. Vocês discutiram uma série de detalhes, ele pediu algumas informações, ele pediu algumas coisas que ele queria que tivesse no evento. Gente, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 6 meses, você já esqueceu o que foi discutido. Tudo tem que ser anotado, tá? E outra, eu já compartilhei essa história num dos vídeos aqui do canal. E eu vou repetir ela hoje aqui com vocês. Aconteceu com uma amiga que ela estava organizando um congresso, é história verídica, tá? Só não vou dar nomes aos bois, mas quem conhece a história sabe de quem eu tô falando. E todo mundo sabe, gente, naquela correria de organização de eventos, nos últimos dias, nas últimas horas, a gente não dorme, a gente não vai no banheiro, né? Porque você tem que garantir que tudo vai estar pronto para o dia. E ela realmente estava muito, muito cansada. E ela saiu do escritório tarde da noite, foi para casa, porque no dia seguinte era a abertura do congresso. Eis que, tamanho era o cansaço, que ela dormiu no volante, bateu o carro, desacordou. Graças a Deus, tudo ficou bem, ela sobreviveu. Mas ela entrou em coma. E ela era a coordenadora, a gestora geral desse evento. E começava algumas horas depois, no dia seguinte, tá? As pessoas que descobriram que ela estava hospitalizada, o evento já estava para algumas horas de começar. Qual era a sorte? Que a equipe toda, principalmente as pessoas mais próximas dela, tinham acesso a todas as informações do evento. Porque se tivesse tudo na cabeça de uma única pessoa, esse evento ia ter um comprometimento muito sério, um congresso internacional com participantes vindo de fora. Então, assim, é uma ferramenta que precisa ser compartilhada com outras pessoas, é uma ferramenta que precisa ser pensada, ponderada com outras pessoas, e a sua equipe precisa saber ler esse checklist, precisa saber das informações ali pertinentes, porque se acontece alguma coisa com você, o evento não pode parar, tá? E isso é muito importante, o evento tem que acontecer. Então,
É por isso que eu chamo a atenção, por isso que estava esse slide, tá? Porque o checklist, primeiro, não confia na sua memória, e a segunda questão é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Então, eu estou compartilhando uma história que realmente aconteceu com uma pessoa muito próxima, e eu sei que não é uma história inédita, não estou desejando mal a ninguém, obviamente, mas as situações, elas acontecem, os problemas acontecem com muitas pessoas, tá? Veja, eu trouxe aqui exemplos de informações que você precisa incluir no checklist. É absolutamente tudo a minha resposta, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Pensa em todos os departamentos, pensa em todos os setores de um evento. Então, você tem que incluir, por exemplo, a lista de todos os fornecedores que você precisa contratar. Então, vai listando, tá? Pensa em todas as áreas e todos que você tem que contratar. Detalhe, a gente vai ter uma aula só para tratar de fornecedores, tamanha importância desse tema. Mas eu já vou me adiantar numa seguinte informação. Para cada item a ser contratado no evento, você tem que pedir, sabe quantas... Ai, meu Deus, como é que a gente chama? Quantas propostas de diferentes fornecedores? Alguém tem essa resposta? Alguém quer me colocar essa resposta aqui no chat? Quantas propostas, no mínimo, a gente precisa ter de fornecedores para cada item do evento? Ah, e Silvia, uma única proposta? Não, uma única proposta não serve. Por quê? Porque você tem que ter um meio de comparação, tá? 2 é o mínimo? É muito pouco ainda, porque se você tiver 2 propostas muito similares, você não vai ter uma opção do desempate. Então, o número mágico seriam 3 diferentes propostas, tá? Então, lá no teu checklist, você tem que, por exemplo, pegar... você vai listar todos os fornecedores que você vai ter que pedir orçamento, mas aí, por exemplo, para o item de brinde, né? Eu preciso pedir orçamento para brinde. Fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, só para esse determinado item aqui. Porque nós já vamos ver no modelinho de checklist daqui a pouco, você tem uma coluna no seu checklist que você vai ticando para mostrar aquilo que você já fez e para você olhar, bater o olho e saber aquilo que ainda falta. Então, não basta só colocar os tipos de fornecedores, pelo menos as informações desses 3 que você tem que contratar. Todas as providências pertinentes ao local do evento. Então, tem locais que tem uma super infraestrutura, ele está praticamente pronto, só basta você chegar com seus convidados. Tem locais que você precisa estruturá-lo quase que integralmente. Então, liste no checklist, rimou, né? Ficou bonitinho. Todas as providências que você precisa colocar, providenciar para o local estar pronto para o seu evento. Montagem de tendas, a questão do estacionamento, ver a questão dos sanitários, de cozinha, etc, etc, etc. Isso tem que estar no checklist. Lembra do tal checklist departamental, setorial? Aí que tá, você pode abrir uma abinha só sobre locais, uma outra só sobre fornecedores, assim por diante. Outra, alimentos e bebidas. Lembra que todas as vezes que a gente coloca A e B, é a sigla para alimentos e bebidas, tá? Se você pensar absolutamente todo o evento... Olá, Paula. Beijinhos. Que bom que você está aqui. Todo evento você tem minimamente água e cafezinho, no mínimo, né, para servir para as pessoas. Mas mesmo água e café, você tem que pensar, garrafas de água vão ser servidas em taças, vai ter alguém para servir, vou precisar de bandejas, onde que essas taças e copos estarão posicionados, vou precisar de mesa, vai precisar de toalha. E aí, Deus mora nos detalhes, né? O que não falta são detalhes. Então, você vai raciocinando, você vai refletindo sobre cada um desses itens e vai levantando todas as providências necessárias. Ok? Mais um item, convite. Como é que as pessoas vão chegar no seu evento? Então, vamos falar, que eu estou falando só de convite. Existem, obviamente, outras formas de comunicação, outras formas de divulgação. Mas... quando eu falo convite de todos os participantes, de todos os públicos, o que eu quero dizer?
E a gente, dependendo do público, você tem convites especiais. Se você tem autoridades que vão participar do seu evento, você vai convidar o prefeito, você vai convidar o governador, o ministro. Como são autoridades públicas, nós enviamos um ofício. Também é tema para uma próxima aula, tá? Você vai ter palestrantes, você tem um convite especial para os palestrantes. Você vai ter moderadores, é um convite especial para moderadores. Você vai convidar membros da mídia, da imprensa, um convite especial para esse público. Tudo bem? Então, quando eu falo de públicos, são todos essas pessoas que participam do evento, que aí eu tenho uma forma de comunicação específica e direcionada para cada uma delas. Tá bom? Providências e trâmites de viagens. Vamos supor que você participarão, você vai receber convidados especiais, palestrantes, que virão de outros lugares, você precisa providenciar o transporte, acomodação de todas essas pessoas. Ou então, você vai organizar um evento que os seus participantes, o evento vai acontecer em outro local. Isso é comum em treinamentos, por exemplo, em reuniões corporativas, que você tem que providenciar, então, a viagem dessas pessoas para um outro destino. Tudo bem que você vai contratar uma agência de viagens para te ajudar nesses detalhes. Mas todos os detalhes que você tem que providenciar tem que estar apontados no checklist. Às vezes a gente tem que colocar, inclusive, a questão de você ter um despachante para cuidar dos vistos de todas essas pessoas, tá bom? Mais um item, roteiros, todo plural aqui, de cerimonial de abertura, da condução e de encerramento do evento. Mas eu vou ter um mestre de cerimônias. Não tem problema. O mestre de cerimônias, ele não monta o roteiro. Ele pode revisar, ele vai reler, ele vai se preparar para o roteiro. Pode fazer sugestões, mas quem monta o roteiro é você. Projeto de captação de receitas. Tema para uma outra aula também. Riquíssima essa temática, é muito importante. Aliás, deixa eu parar e fazer aqui uma pergunta. Coloca aqui para mim sugestões de temas de aulas que você gostaria que eu apresentasse para as próximas semanas. Eu sei, gente, que não me falta, sem nenhuma falsa modéstia, mas não me falta conteúdo, não faltam temas para apresentar e trabalhar para vocês. Mas eu quero saber o que é prioritário para você, o que são temáticas que você quer muito ter uma aula e acha que eu posso antecipar essas aulas. Então, comenta aqui, se possível, então, me manda um direct. Mas já que você está aqui, me manda essa informação, porque nós já vamos anotando. Eu tenho tempo de me preparar para a semana que vem, tá? Então, falando de projeto de captação de receitas, como que vai entrar dinheiro para o seu evento? Vai precisar captar esse dinheiro? De que forma? Isso aí tem que estar no teu checklist também. E contratos, faltou um Rzinho. Olha, a gente revisa essa apresentação, ainda falta. Contrato, gente, tem que ter contrato com todo mundo. Contrato não é tábua de salvação, não garante resolução de nenhum problema. Entretanto, sem um contrato, você perde todas as chances de conseguir reaver algum direito seu quando um fornecedor, quando o investidor não cumpriu com o seu papel. Então, tem que fazer contrato com todo mundo, tá? Próximo slide, por favor. Mais essas dicas valiosas. Então, assim, esse slide anterior que eu mostrei para vocês, o que colocar no checklist, pelo amor de Deus, são exemplos de ideias que você tem. Percebe que eu falei de várias áreas de um evento. Não é só isso, precisa de tudo, de muito mais, tá bom? Algumas dicas valiosas aqui. Essa é uma ferramenta que tem que ser compartilhada com todos os membros da equipe do evento. Quando eu falo todos os membros da equipe que estão te ajudando no processo de organização e de planejamento, né? São seus braços, pernas, cabeças. Lembra da história que eu acabei de falar? Se acontece alguma coisa com você, o evento tem que continuar, não é verdade? Então, mais pessoas da sua confiança, precisam ter acesso a essa ferramenta para ajudarem nesse controle. Outra dica: não existe um único modelo adequado para todos os tipos de eventos. Se você pesquisa na internet, se você pesquisa em livros, e eu pesquisei bastante, tá? Existe uma estrutura, um modelão básico,
tá? Que eu vou pedir para o Ale me mostrar daqui a pouquinho para a gente. Ele é na forma de colunas. Eu quero mostrar para vocês quais são essas colunas. Esse é o modelão mais básico de todos. E, ó, se você quiser que eu te mande esse modelo, você vai me colocar aqui um hashtag eu quero esse arquivo. Depois a gente vai precisar dos seus dados, eu te mando esse modelinho aí em PDF para você ter, tá bom? Então, coloca aqui no chat, hashtag eu quero esse modelo, que eu encaminho para você. Oba, Ana, pode ter certeza que essa temática tá na minha mira. Falar de gestão financeira ela é fundamental. Obrigada por você ter colocado essa sua sugestão e eu vou colocar isso também na pauta, porque posso adiantar essa informação. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo teu feedback. Que bom que você está gostando da aula. Ali, a hora que você puder mostrar esse modelinho de checklist para a gente, eu quero mostrar para as pessoas. Então, apesar de não ter um modelo único de checklist, esse que eu vou mostrar para vocês é um modelo básico que você vai ver que ele está em colunas. Então, assim, a primeira coluna você lista todas as tarefas. Depois, uma coluna, qual é a pessoa, qual o departamento, qual o fornecedor responsável por aquela tarefa. Por que eu preciso daquela informação? Por quê? Porque se a tarefa estiver atrasada, eu sei quem cobrar, certo? Mais uma coluna, status. O que é o status? Você vai ticando, está cumprida ou está atrasada ou não foi realizada. Ou você basta ticar, ou tem gente que coloca cores diferenciadas. Você coloca verdinho quando está cumprida, coloca amarelinho quando está, atenção, não está pronta ainda. E vermelho quando está atrasado, por exemplo. Então, você pode sinalizar com cores, porque fica mais fácil para as pessoas controlarem. Você tem que ter uma outra de observação. Ó. Então, primeiro as atividades. Depois, qual é o prazo? Qual é a ideia que você precisa? A ideia não. Qual é o prazo limite que você precisa para cada uma dessas atividades? Depois, como eu falei, a pessoa responsável. Uma outra coluna do status. E, por último, uma que é observação. Você justifica ali por que aquela está atrasada, por que você teve que mudar para aquele responsável, por que aquele prazo foi mudado. Enfim, gente, tem muitas questões. O evento é uma coisa extremamente dinâmica. Então, tem essa coluna aí para você fazer anotações. E aí, no cabeçalho do teu checklist, coloca lá o nome do evento, o nome do cliente contratante, ou seja, qual é a tua pessoa que é o seu contato. Quando você tiver alguma dúvida, com quem é que você fala. Coloca o local do evento, a data e a hora do evento e qualquer outra informação que você jogar importante. Aqui, quando você coloca o nome do cliente contratante, coloca um telefone de contato também. Por que eu estou falando isso? Imagina que você organiza... Podemos voltar lá para os slides, Ali. Obrigada. Imagina que você tem na tua empresa, você organiza 4, 5 eventos simultaneamente. Imagina que você é um cerimonialista que está organizando vários casamentos simultaneamente. Você vai confundir as informações. Então, tenha tudo isso num único documento, porque a hora que você abre esse arquivo, você tem todas aquelas informações lá, tá? Volta para o anterior ainda, por favor. Então, essa última informação que eu quero compartilhar. Cada organizador vai adaptar esse checklist, esse seu modelo, para a realidade, para a complexidade do evento. Eu já falei disso antes, mas eu estou reforçando essa informação aqui. Tudo bem? Então, podemos ir para o próximo slide, por favor. Faça como a Ana Rosa, coloque aqui também a sua dica, a sua sugestão de tema de próximas aulas, tá bom? Olha só, até a Ana acabou de mencionar essa questão de planilha orçamentária. Outra questão aqui, o checklist não precisa incluir os valores de cada item contratado. Eu vejo muito checklist que tem essa informação. Não estou dizendo que está errado. Gente, não é camisa de força, tá? Cada organizador vai montar para a sua realidade, do seu jeito que mais fizer sentido e funcionar para você. Porém, a informação de valores tem que estar na planilha orçamentária. O problema de você colocar isso no teu checklist é que ele fica poluído, tá? E outra, posso dar outra dica aqui. Tem gente que fala que eu dou muita dica, né? Que às vezes fica complexa demais a aula. Se você achar isso, me dá um feedback. Mas eu acho que é importante dizer. Lembra que eu falei que
essa é uma ferramenta que vai circular por várias pessoas da sua equipe, né? Muita gente tem que ter acesso ao checklist. Mas nem todo mundo precisa saber os valores que foram pagos, tá? Você não precisa abrir valores e nem deve para muitas pessoas. Porque começa a causar discussão, suspeita, quanto que esse evento custou, quanto que o promotor está gastando. Então, evite colocar valores, tá bom? Deixa isso para a planilha orçamentária, porque com números, com questão de dinheiro, quanto menos pessoas se envolverem, melhor. Dica de ouro aqui. Próximo slide, por favor. Aí a pergunta, tá? Que não quer calar. Qual é a diferença entre checklist e cronograma? Antes de entrar nesse slide, na verdade, eu vou pedir para o Alê me mostrar aqui para a gente, um outro modelinho de checklist, porque então eu mostrei aquele lá naquela uma planilha, como se fosse uma planilha em Excel, né? Com todas as colunas, modelo básico de checklist, você monta do seu jeito. Agora, tem algumas formas de se montar checklist, essa eu peguei do Google, gente, peguei da internet. Quando você coloca lá, checklist para casamento, porque tem muito checklist pronto de casamento. Olha que interessante, olha que maneirinha fácil, básica de você montar um checklist. Eles pegam o seguinte, com 12 meses de antecedência, você tem que cuidar da igreja, da casa de festa, do local da festa e definir quem é que vai fazer o seu cerimonial. Depois, fotógrafo, filmagem, buffet. Com 10 meses antes, vestido, véu, a grinalda, etc, etc. Percebe que tem até 2 dias antes, você vai fazer a unha e assim por diante. Olha que interessante, eu achei importante compartilhar com vocês, porque esse é o tipo de checklist para um evento menor. Às vezes é a própria pessoa que está organizando o evento. Ou você pode partir daí, partir de uma listagem simples como essa, para montar um checklist mais elaborado, tá? Então, fica uma dica também de que esse daí é um outro modelo de checklist. Ele não é tão completo quanto o primeiro que eu mostrei para vocês, mas qual é uma dica? Você pode usar esses dois. Você pode começar montando esse aqui, né? E esse aqui servir de exemplo de amostra para o outro mais completo que eu tinha mostrado antes. Tudo bem? Como eu disse, gente, modelos de checklist tem bastante por aí. Mas o que eu acho que você tem que fazer como um organizador experiente é monte o seu, tá? Na dúvida, usa aquele modelo que eu mostrei primeiro e quem quiser, hashtag eu quero esse modelo que eu encaminho para você, tá? Então, voltando para o slide que fala da diferença, é o anterior, da diferença de checklist com cronograma, tá? Cronograma vai pegar todas aquelas atividades, todas as pendências que nós levantamos no checklist e vai distribuí-las ao longo do tempo, organizadas em ordem de prioridade de realização e de execução. Esse último modelinho de checklist que eu mostrei aí do casamento, vocês viram? Com 12 meses de antecedência, 11, 10 meses e assim por diante, já é uma prévia de como é que tem que se comportar um cronograma. Porque, olha só, de nada adianta você listar todas as suas pendências, né, e necessidades de um evento, aí você vai olhar para aquele checklist e vai dar pânico, palpitação. Você fala, meu Deus, é muita coisa para fazer. E aí, por isso, a gente volta àquela pergunta inicial, por onde eu começo? Se tiver muita coisa para organizar. Então, aí você vai fazer uso do cronograma para pegar todas as informações que você já levantou no seu checklist, todas aquelas prioridades, aquelas pendências e necessidades, e numa forma de prioridades, colocando em ordem de execução, você monta o cronograma. Logo no início da aula, eu disse, cronograma e checklist são primos irmãos, né? Então, o cronograma, ele nasce do checklist. Primeiro a gente faz o checklist, depois a gente faz o cronograma. Tem profissionais que eu já vi que fazem um modelo híbrido de cronograma e checklist. Eu acho que fica um pouco poluído, tá? Eu entendo que seja importante você ter duas ferramentas separadas. Faz o checklist, como eu disse, depois você faz o cronograma, tá?
Olha só o que o dicionário Aurélio diz que significa o cronograma. É a representação gráfica. Então, eu já vou mostrar um modelo para vocês. É pegar todas essas informações e coloca de uma maneira visual, com identidade, que você bate o olho, você facilmente enxerga a ordem de execução das atividades. Então, é a representação gráfica de previsão de execução de um trabalho. Indicam os prazos que você tem que executar as suas diversas fases. Então, Silvia, a gente não usa cronograma só para fazer eventos. Não! O cronograma é utilizado para absolutamente qualquer projeto. Um evento, um planejamento de um evento, ele se constitui de um projeto, não é mesmo? Foi o tema da semana passada. Então, todas as vezes que a gente faz um projeto, o cronograma é o coração, gente, a artéria principal que bombeia as informações desse documento. Você precisa estruturar, planejar essas ações de uma forma organizada, porque senão você se perde. Você não vai garantir que esse evento vai acontecer do jeito que ele tem que acontecer, porque senão você vai atropelando as informações. Na live que a gente fez com a Romy Godoy, ela falou uma coisa muito legal. Quem não conhece a Romy Godoy, é uma importante assessora de casamento, e ela disse, quando eu tenho reuniões periódicas com os noivos, e aí para cada reunião eu chego com eles e falo, hoje nós temos que definir, por exemplo, bem casado, vestido e sei lá o que, o cardápio do casamento. Porque senão tem noiva que é muito eufórica, que se apavora e quer sair definindo todos os detalhes do evento logo de cara. E tem questões que são mais demoradas, que precisam ser definidas antes, porque senão você atrapalha o desenrolar das atividades. Por isso, caro organizador, cabe a você, enquanto profissional, organizar essas decisões de uma forma organizada para saber exatamente o que você precisa fazer antes. Não adianta começar simplesmente sair fazendo, porque você vai atropelar. Eu já vou explicar melhor, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Ali, quando estiver pronto e você puder mostrar para a gente um modelo de cronograma, eu quero que vocês entendam. Veja que esse modelinho que eu estou trazendo para vocês, ele não é de um evento. Também peguei do famoso Google, tá? Porque o que eu mais quero que vocês olhem é a cara, né, de um cronograma. A primeira coluna são as tarefas, tá? Depois, o que eu quero que vocês montem é a distribuição dessas tarefas no tempo. Percebe que tem cada coluna com um mês. E aí, vocês estão colocando os prazos. E olha que interessante, você pode pintar também com cores diferenciadas. O verdinho, porque já foi realizado. O vermelhinho que falta realizar. Ou então, o que está para se fazer, o que está atrasado. Essa é a cara de um cronograma. Quando eu falo que é uma representação gráfica, você bate o olho, você já vê todas as suas tarefas, todas as tarefas têm que ser realizadas na ordem certa. Já revisei todas essas aqui, eu vou para a próxima. Não adianta, por exemplo, eu ir para uma tarefa que está prevista para ser realizada em fevereiro do ano que vem, enquanto eu vou realizar as atividades que estão previstas para esse mês. Não, porque eu já vou tirando da frente. Não é assim que funciona, não adianta, tá? Porque você vai atropelar, digamos assim, uma sequência lógica de uma atividade que, para ela acontecer, depende de uma outra que precisa vir antes. Essa é a lógica, é isso que você tem que entender. Então, isso está numa outra informação, num outro slide, se a gente puder voltar para os slides, please. Enquanto isso, eu dou mais um golinho de água, porque a garganta... Principais objetivos e benefícios de um cronograma. Todas as ações vão estar registradas e concentradas num único documento. Facilita visualmente, facilita você planejar, organizar, facilita a equipe inteira olhar para uma mesma informação e todo mundo seguir a mesma cartilha. Você acompanha a realização de cada tarefa até a data, você se organiza, você não fica com aquela palpitação de tem muita coisa para resolver. Tem, mas se a gente seguir essa ordem, vai dar tempo para fazer tudo, tá?
Você permite que o promotor, porque ele também acompanha, é importante sim que o promotor ele acompanhe conjuntamente o andamento das ações, porque tem algumas questões que ele precisa decidir. Então tá lá que a gente vai contratar a empresa de brinde. Se o promotor não bate o martelo, se ele não define até determinada data, ele compromete o restante das ações. Inclusive, você tem que deixar isso muito claro para o cliente. Olha, cliente, é o seguinte, se você não aprovar até a data de hoje, o fornecedor desse brinde diz que ele não entrega no prazo certo, tá? Então, ele tem que se comprometer. E isso acontece com muita frequência, preciso dizer para vocês. Então, organizador e promotor conjuntamente acompanhando, porque aí não tem essa coisa de um jogar a culpa no outro, todo mundo sabe a responsabilidade de cada um. Outra coisa muito importante de um cronograma, ele alerta para as atividades atrasadas. E, gente, é efeitozinho dominó. Se você vai atrasando muito as atividades, você compromete a realização do evento lá na frente, tá? Próxima, Lê. Mais um objetivo benefício de cronograma. Você chama também a atenção com esse documento, sobre um pouquinho isso, por aqueles períodos de maior concentração das ações e das tarefas. Você sabe, puxa vida, gente, no mês de dezembro tem muita coisa para a gente providenciar. Então, será que eu não consigo antecipar alguma ação? Será que eu não consigo distribuir elas melhor no tempo? Ou então, vou precisar de reforço de equipe, porque senão a gente não vai dar conta. Então, é bom porque você bate o olho nessa representação, você já identifica uma série de gargalos. Outra, você já se prepara para as ações futuras. Olha só, caros organizadores, todo dia você tem que olhar para esse cronograma. Ou ele está impresso numa grande parede que você olha para ele todo dia, ou ele está numa grande folha, ou ele está no seu computador. Então, você sabe exatamente quando você chega para trabalhar a cada dia, quais as ações que você precisa fazer, tá? Então, você já sabe hoje que eu preciso fazer, amanhã que eu preciso fazer, o mês seguinte, etc. Outro detalhe que eu ia dizer, esse modelo de cronograma que eu mostrei, ele está distribuído mês a mês. Você pode fazer dia a dia, você pode fazer semana a semana, tá? De acordo com a sua necessidade, quinzena a quinzena. Outro benefício de um cronograma, você registra o responsável pela execução de cada tarefa. Você sabe quem cobrar, você sabe qual é o fornecedor que está atrasado. Então, é mais fácil também você gerenciar, organizar o seu evento. Como eu disse, você identifica gargalos, você cobra o andamento ideal. Você já fala, puxa vida, semana que vem tem muita coisa para fazer, deixa eu já me antecipar, deixa eu já relembrar algumas pessoas, já me coloco à disposição de um fornecedor. Olha, fornecedor, lembra que para semana que vem você tem que me entregar aquela determinada pendência. Tá tudo bem? Tá no prazo? Ou seja, você já se antecipa para garantir que tudo vai acontecer. Tudo bem? Tranquilo até agora? Estamos quase acabando. Então, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita, tá? Olha um exemplo aqui, quando a gente pensa no cronograma, de uma sequência lógica das ações ao longo do tempo. Então, vamos pensar, por exemplo, que um dos itens, uma das suas pendências que você vai colocar no teu cronograma é a montagem do folder de divulgação de um evento, tá bom? Aí você tem que pensar o seguinte, bom, para eu fazer esse folder, eu só pode fazer quando primeiro já tiver definido qual vai ser a programação do evento, tá? Eu vou ter que ter confirmado já os palestrantes, os artistas, as bandas, o que quer que seja que vai ter de programação das atividades do evento, concorda? Então, como é que eu vou divulgar alguma coisa se eu não tenho programação pronta? Então, isso quer dizer o seguinte, que quando você monta o cronograma, a definição da programação tem que subir, certo? Tem que vir antes. Para eu montar a programação, antes eu já tenho que ter pensado os palestrantes, não é verdade? Porque para eu definir a programação, eu já tenho que definir os palestrantes. Então, definir os palestrantes tem que vir antes da definição da programação. Antes de eu definir os palestrantes, eu tenho que definir o tema do evento. Qual vai ser o assunto que vai ser abordado esse ano?
Então, a temática tem que vir antes. Eu tenho que definir o local do evento, até para saber quantas pessoas ele vai comportar, quantas salas eu vou ter à disposição, quantos palestrantes eu vou precisar. Então, a definição do local vem antes. E assim funciona para absolutamente tudo. Então, você levanta todas as suas pendências e que você faz no checklist, né? Por isso que é uma poderosa ferramenta de organização. Ela te dá a base de sustentação da sua organização. E depois, com o cronograma, você vai estruturando essas ações em ordem de sequência de implantação. Da mesma forma, para eu conseguir montar o palco de um evento, eu primeiro tenho que ter feito a terraplanagem do espaço, eu tenho que ter estruturado para depois montar o palco, para depois montar a estrutura de som e iluminação, para depois fazer o teste do som, tá? Então, é nesta sequência lógica que você tem que montar o evento. De nada adianta, né? Você primeiro montar, você estruturar trazer todos os arranjos de flores, por exemplo, que vão estar decorando, é horrível, que vão decorar as mesas de jantar de um evento, sem as mesas estarem devidamente prontas, o seu devido mise en place estruturado, né? Porque aí eu vou montar as mesas, cadeiras, os arranjos vão estar no chão. Não é assim que funciona. Primeiro eu monto as mesas, né? Toalhas, monto o mise en place. Por último, vem a decoração. Então, gente, o cronograma é uma ferramenta estratégica. Ele te posiciona as ações que serão realizadas numa sequência lógica. Faz sentido? Tudo bem aqui? Dúvidas? Tô quase acabando, só umas dicasinhas finais. Essa é uma dica importante que eu quero dar para vocês. Os prazos não podem ser muito justos, tá? Então você fala o seguinte: até o dia tal eu tenho que definir o palestrante, no dia seguinte eu já vou definir a programação. Não funciona dessa forma, tá? Você tem que deixar o que eu estou chamando aqui de uma margem de gordura, uma margem de atrasos, porque atrasos vão acontecer, né? Vai ter uma pandemia, vai ter greve de caminhoneiro, vai cair energia, vai chover, a pessoa não vai chegar. Gente, tudo acontece. Evento vem da palavra eventual, eventualidade. Então, nunca defina prazos muito justos e apertados. Não conta para ninguém, tá? Mas você tem que ter essa margem de manobra. Então, você sabe, por exemplo, que por uma determinada tarefa você consegue realizar tranquilamente em uma semana. No seu cronograma você coloca 10 dias. Até porque tem atrasos que não dependem de você. Um fornecedor atrasa, lembra que eu te falei do efeito dominó? Ele vai comprometendo as ações lá na frente. Então, sempre que possível, muitas vezes não depende de você. Comece com a maior antecedência do mundo o planejamento do seu evento. Nem sempre depende. O cliente deixa para a última hora, vai te contratar, você vai pegar o job, você vai organizar, mas sempre que possível, comece com a maior antecedência do mundo e sempre que possível, deixa um pouco dessa margem de gordura para você ter fôlego para entregar todas as atividades. Gente, é uma questão cultural brasileiro. Muitos não se comprometem com prazos, você combina com o fornecedor, ele vai atrasar, ele vai deixar para outro dia. Eu já contei essa história, vou contar rapidinho, não sei que nós já estamos quase acabando. Aconteceu comigo, ninguém me contou, tá? Eu estava organizando um evento, a floricultura me liga no período da manhã e fala, então, se nós tiver um problema aqui, nós não vamos conseguir entregar as flores hoje. Eu falei, como assim? Mas o evento é hoje. Não, amanhã cedo da primeira hora. Eu surtei. Gente, não tem amanhã cedo na primeira hora, o evento é hoje. Ou você me entrega aqui, agora, ou não tem evento, né? Então, a cara de pau desse fornecedor pedindo, dizendo que vai entregar depois, tá? Não existe essa. Ieda, beijo para você, querida. A Ieda Marcos já colocou aqui que ela quer o modelo desse checklist. Nós vamos entrar em contato com você. Eu acho que você nos segue lá no Insta, né? Te mando essas informações. Quem mais quiser esse modelo de checklist, faz como Ieda, escreve aqui, #eu quero esse modelo, que nós vamos encaminhar para você,
tá? Então, só concluindo essa ideia, você tem que ter uma margem de negociação. E mais uma dica, se eu puder dar, a última dica de hoje, a última. Sempre que possível, monte esse cronograma consultando os fornecedores envolvidos. Não adianta você, da sua cabeça, falar, vou colocar aqui uma semana a transmissão de todos os bilhetes aéreos. Não depende de você. Depende da companhia, depende da agência, depende do palestrante dizer quando que ele pode viajar. Então, assim, consulte as pessoas. Tenha certeza de que aquele prazo que você colocou no cronograma, ele é realizável, ele seja factível. Não faça só da sua cabeça. Você pode se dar muito mal. Lembre-se, não adianta você ter o cronograma mais lindo, perfeito, coloridíssimo do mundo, se você não acompanhá-lo diariamente, como eu já tinha dito, tá? Diariamente, você vai viver, você vai decorar, você prega no teto do seu quarto, você coloca na porta da geladeira, no espelho do seu banheiro, no salva-tela do seu computador. É diário, é direto, você vai acabar decorando cada item, mas assim você garante que você vai entregar o evento no prazo da maneira correta. E essa é a minha reflexão final da aula de hoje. Como vocês sabem, eu sempre deixo uma frasezinha aí para vocês pensarem e refletirem. A Ana Rosa também está pedindo o modelinho dela de cronograma. Vamos te mandar, o checklist, quer dizer. Nós falamos que gerenciar um evento é gerenciar ações num tempo, não é mesmo? Acho que ela é aluna do 2024. Ela é aluna 224, a Ana é nossa aluna já. Mas a gente manda para você sim, né? A gente bota no nosso grupo. Quem faz quem é nosso aluno 224 é membro de uma comunidade exclusiva, a gente tem um grupinho exclusivo, já mando diretamente para vocês. Quer fazer parte desse grupo, fique atento que a gente tem novidades daqui a pouco. Para finalizar, falamos que gerenciar eventos é gerenciar ações no tempo. Então, nada melhor do que essa frase, eu gosto muito dela. Que não se tenha pressa, né? Como é que é? Quem tem pressa come cru, não tem aquele ditado? Você fazer evento com pressa não dá muito certo, mas não pode perder tempo, tá? Então, essa é um paradoxo, né? Uma frase paradoxal. Não pode ter pressa, mas não perca tempo. Mas eu acho que essa frase resume, e eu sempre colocava essa frase nas minhas aulas quando eu falava de cronograma. Use o tempo a seu favor. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu teria para falar sobre checklist e cronograma. Tá certo, gente? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, trauma ou sugestão, eu estou encerrando por aqui essa aula de hoje.